Doutor Essias Rodrigues, para a gente falar sobre uma coisa que é muito importante. De vez em quando eu falo aqui a respeito do Ministério Público, da sua importância para o funcionamento da sociedade. O Ministério Público, que é uma instituição antiga, mas que tem uma visibilidade muito maior a partir do ano de 1988, com a nossa Carta da República, a nossa Constituição Federal. E o Ministério Público, ele entra numa série de pontos, entra numa série de assuntos. Normalmente ele entra quando é provocado, e essa é a possibilidade, a oportunidade que nós todos temos de provocar antecipadamente o Ministério Público. Muito boa tarde, doutor Essias, prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos ouvintes do Câmera 11. É um prazer estar aqui novamente e prestando contas à sociedade e dizendo aí desse evento que vai ter realização no dia 23 agora de abril, segunda-feira. Bom, o evento é exatamente esse aqui que você vai já entender. Uma consulta pública nacional que começa por aqui. Agora começa por aqui por quê, doutor Essias? E o que ela pretende para levantar? Em verdade, ela vai ser realizada no Brasil inteiro simultaneamente, no mesmo dia, 23 de abril. E a consulta pública tem em mente ser o start, que a gente chama, o ponto inicial do planejamento estratégico do Ministério Público Federal. Para que a gente faça um planejamento estratégico, é preciso que nós saibamos quais são as nossas deficiências, e elas existem, e são grandes às vezes. Você estava falando aqui nessa hora da questão do tráfico, da falsificação de moeda, não é? De moeda, exato. E tal. Não sei dizer especificamente essa questão onde que está lá, mas, e até se está conosco, mas de toda maneira nós somos menos eficientes e menos efetivos do que deveríamos ser. E aí, você acabou de dizer do que a Constituição Federal de 88 deu de estrutura, de atribuições para o Ministério Público e para os seus membros. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. E nós precisamos ser cobrados mesmo. E as nossas deficiências têm que ficar patentes, até para que nós possamos, nesse planejamento estratégico, então, aviar as medidas que são necessárias para melhorar isso. Então, a audiência pública, a consulta pública, tem em mente exatamente isso. Nós vamos chamar a sociedade, vamos nos expor, porque isso é uma exposição, não é? Nós vamos expor as nossas deficiências, as situações em que nós não funcionamos e deveríamos funcionar, aquelas situações em que nós estamos funcionando, porque a gente faz alguma coisa, a gente está conseguindo fazer. Na verdade, o senhor é muito modesto quando diz que faz alguma coisa. Sem Ministério Público Federal e sem Ministério Público Estadual, esse Brasil estaria meio faltando uma perna da mesa, né? É uma instituição de cobrança, mas veja, o que ocorre é que quando nós nos apresentamos, Léo e ouvintes, à sociedade, cria-se uma demanda. Então, o trabalho, principalmente o trabalho na área social, o trabalho na área de direitos civis, ele não satisfaz demanda, ele cria demanda. Porque a partir do momento em que o Ministério Público apresenta-se à sociedade, a sociedade começa a esperar dessa estrutura uma questão ideal. E nós estamos aquém disso. E eu estou falando aqui do Ministério Público Federal, porque é só que eu estou autorizado a dizer. Né? Mas, enfim, tenho para mim que se nós fizéssemos uma radiografia da atuação ministerial em geral, nós chegaríamos à conclusão de que nós precisamos fazer mais. E para isso a gente precisa ter estrutura, mas antes disso nós precisamos conhecer-nos. E para conhecer-nos, não adianta nós ficarmos olhando para o nosso umbigo. É preciso que a sociedade venha e nos diga, olha, vocês estão fazendo isso, mas a gente esperaria que vocês fizessem isso e aquilo. Vocês estão fazendo isso, mas estão deixando de fazer isso ou aquilo. Não estão atendendo. E aí, nessas situações, é que começa então a radiografia. E a partir disso, começar a aviar as medidas necessárias. É procurador a mais? É procuradoria a mais? É servidor a mais? É estrutura a mais? É cultura a mais na própria instituição? Porque é uma instituição que tem que servir. E não ser servida. Só existe para isso, né? Para servir. Então, assim, tem que ser um lugar em que o cidadão seja recebido. O cidadão é recebido adequadamente? Me parece que nem sempre. Eu nem preciso ter bola de cristal para dizer que nem sempre. E aí, por que não? Por que não? Porque eu não tenho um servidor para receber esse cidadão adequadamente. Porque eu não tenho um local. Como é que está isso? Quem que tem que tocar essa questão? Como vai ser tocada essa questão? A gente só pode falar disso conhecendo isso com uma radiografia. Então, a estrutura é essa. Dia 23,
todo mundo faz essa consulta pública, 21 cidades no Brasil. E aí, a partir disso, vai gerar um relatório que vai ser unificado e aí nós vamos chegar à conclusão, bom, a Procuradoria da República na região norte tem a deficiência X, que talvez não seja a deficiência da região sul, sudeste. As coisas boas que temos, talvez não sejam as mesmas coisas boas que tem no sul e sudeste. Aí, a partir daí, começar um planejamento estratégico. É necessária a radiografia para que nós possamos fazer o diagnóstico e aí um prognóstico de tratamento. Bom, o encontro vai acontecer agora no dia 23. Quem quer participar e quem vai participar deve fazer o quê, doutor Essias? Pois é, nós estamos convidando especificamente entidades da sociedade civil, estamos ligando, telefonando para essas entidades, para que elas participem, estamos ligando para entidades públicas também, então TCU, Tribunal de Contas da União, CGU, a própria Polícia Federal e outras instituições públicas, e também no site, no sítio eletrônico da Procuradoria, tem um link em que qualquer cidadão pode acessar, e o site da Procuradoria é o www.pro, de Procuradoria da República em Rondônia, .mpf.gov.br. Nesse sítio eletrônico, então, há um link, as pessoas acessam o link e vai para uma página em que ele pode preencher um formulário. Nesse formulário ele vai dizer, estou representando uma entidade ou não, estou como pessoa física, e fazer os questionamentos que tem que fazer. E aí, a partir dessas grandes estruturas, ou seja, o que você está percebendo que o Ministério Público está fazendo? O que você está percebendo que o Ministério Público Federal não está fazendo? O que você esperaria que ele fizesse? Quais benefícios você acha que a sociedade está tendo? Quais benefícios você acha que a sociedade não está tendo? A partir desses grandes nortes, nós vamos pegar a casuística e colocar os caso a caso, né? E vamos colocar nesses grandes temas e aí gerar uma radiografia que vai dizer das nossas deficiências e das nossas mazelas também. Doutor Essias, eu só posso fazer aqui o seguinte, é convidar toda a população, vamos lá, vamos participar. Se você acha que os ministérios públicos estaduais e federais devem interagir mais, eu acho que esse é o momento de você pedir isso, que pelo menos essa é uma coisa que eu vejo. Se a forma de abordagem deve ser pelos direitos difusos ou direitos específicos, a gente também deve explicar isso. Quer dizer, é a oportunidade que a sociedade tem de dizer assim, olha, eu gostaria que você trabalhasse melhor para mim dessa forma. É mais ou menos isso aí assim. É exatamente isso, exatamente isso. Nós temos uma noção equivocada de servidor público. O servidor público, eu sempre digo o seguinte, em geral, não estou falando aqui do Ministério Público Federal, mas em geral o servidor público no primeiro dia assume todas as prerrogativas. E aí tem uma dificuldade tremenda de assumir os ônus, os encargos que isso tudo dá. A gente assume rapidinho as prerrogativas e acaba deixando em segundo grau essa questão da prestação do serviço, de ser servidor público. E nós somos servidores públicos no Ministério Público Federal. E no que estamos falhando, a gente quer saber no que está falhando para a gente ver no que pode melhorar. É certo, e aí eu preciso dizer isso, Léo, ouvintes, que as necessidades, é um princípio da economia, que a necessidade é sempre ilimitada.